Muito bem, mais uma vez nós temos a oportunidade de levar até você, através da TV Capelanias, uma entrevista. E nesta oportunidade eu tenho ao meu lado o Bispo Arlindo, que é um servo de Deus, abençoador, atua na capelania junto aos PMs de Cristo e tem um currículo maravilhoso que eu prefiro deixar a oportunidade para que ele mesmo se apresente e fale das suas experiências. Bispo Arlindo, muito prazer, que Deus o abençoe, é uma alegria recebê-lo na TV Capelanias. O irmão tem alguma coisa para dizer para nós inicialmente sobre a sua trajetória, o seu início, o seu envolvimento na área da capelania? Desde 1990, atuando na área de capelania hospitalar, prisional, e recentemente eu fiz um curso de aprofundamento em capelania empresarial, levando em consideração que em todas as denominações hoje nós deparamos com pessoas que são pequenos, grandes e micros empresários, então levar a mensagem de Deus também voltado na área, evidentemente, de empresarial. Muito bem, o bispo acaba de compartilhar sobre o seu treinamento, o seu curso e a sua fase de preparação para atuar. Certamente ele dá bastante importância ao investimento que é feito pelas igrejas, pelos pastores, pelos seminaristas na área da capelania. Como que o Bispo Arlindo vê hoje a capelania em São Paulo e no Brasil em relação ao espaço que a igreja evangélica está ocupando e pode ocupar no futuro? Inicialmente de forma primária ainda, mas ainda. Por quê? Porque evidentemente que vai depender de cada um de nós na difusão desse trabalho de capelania, porque muitos não sabem exatamente o que é ser capelão, o que é o trabalho de capelania. Tirando aquelas instituições militares que têm os seus cursos regulares, aí eles sim, mas as denominações de uma forma em geral ainda padecem muito desse conhecimento do trabalho de capelania, que ela é macro. Qualquer pastor, ele tem uma formação voltada para a sua denominação. Quando você é capelão, você tem uma visão macro, inclusive das denominações, porque a visão é muito maior, ela é diferenciada. Agora, bispo, uma coisa importante, nós sabemos que há poucos trabalhadores na capelania, precisamos de ter muito mais homens no hospital, no presídio, na escola, homens e mulheres de Deus preparados para esta obra, e nós sabemos que nós que já estamos atuando há tantos anos, precisamos, além de trabalhar, também precisamos divulgar e ajudar na área do treinamento dessas pessoas. Então o desafio é muito grande. Mas enquanto nós estamos atuando, trabalhando no dia a dia, são tantas experiências que nós passamos que muitas delas nos encorajam e faz com que a gente fique ainda mais ligado ao trabalho e quase não temos muito tempo até mesmo para divulgar e treinar outras pessoas. Entre essas experiências, na sua trajetória, que experiência o irmão destacaria como um testemunho que possa edificar, encorajar aquele que nos assiste? Há 12 anos trabalhando com capelania hospitalar, dentro do Hospital da Polícia Militar, nós temos exemplo que não daria tempo se eu fosse dar testemunhos aqui. Tal é o mover de Deus através daquela equipe de pessoas, e pessoas extremamente capacitadas, mas para capacitá-lo, nós temos que ter alguém. Então, um dia alguém me capacitou, foi meu mestre. Hoje, eu procuro ser essa referência e passar para essas pessoas também, não simplesmente na forma empírica, mas de uma forma técnica, propriamente dito, para você alcançar um objetivo maior. Isso não somente no estado de São Paulo. Se nós verificarmos hoje, a capelania está difundida em todas as corporações militares do Brasil. É verdade. Do Brasil. E aqui eu já estou excluindo, inclusive, as Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Mas nas polícias, inclusive hoje eu atendi uma pessoa aqui do estado do Ceará, orientando a ele quanto ao trabalho e a difusão do trabalho de capelania. Inclusive, passando a experiência que nós temos aqui desde 1990, que eu estou na associação, de como ele fundir, ele se aliar, se agregar com os pastores daquele local, daquela região. Com o objetivo qual? De difundir, de levar a capelania para todas as instituições, que com certeza será um fator fundamental para essas instituições e evidentemente para a pessoa também. Bispo Arlindo, uma palavra, na sua qualidade como capelão, servidor nessa área, uma palavra que o irmão poderia destacar aqui em relação a essa participação dos pastores e das igrejas. Como as igrejas e os pastores podem participar melhor da capelania, seja a capelania policial ou qualquer área especificamente, falando sobre hospitais, presídios, escolas, ou mesmo um trabalho social, como ajudar na Cracolândia, tirar pessoas que estão sofrendo em relação ao uso indevido das drogas. Que palavra o irmão destacaria aqui aos pastores e igrejas e como eles podem fazer essa relação para auxiliar
para trabalhar, para atuar melhor em qualquer uma das capelanias? É nós trabalharmos primeiramente com a difusão e mostrar para esses líderes dessas denominações, e não importando qual, não importando a bandeira que tenha de denominação, o que é ser capelania, porque às vezes afasta a pessoa, porque quando ela ouve falar em capelania, ela já se prende a uma coisa tradicional de uma determinada denominação que nós sabemos qual. E nós levarmos para ele, mostrar para eles que a capelania, antes da capelania católica existir, 1000 anos antes disso, já tinha capelania protestante, que é chamada evangélica, é nós mostrar para essa liderança, para esses pastores, para essas lideranças de todas as igrejas, homens e mulher, o objetivo. E, evidentemente, continuarmos trabalhando, que com certeza daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente do que nós temos hoje. Porque num passado recente, há 10, 15 anos atrás, quando você falava de capelania com alguém, com algum líder, não importa qual denominação, ele fugia de você, porque ele já pensava ou vinculava você a uma determinada denominação específica, que nós sabemos. E capelania, como eu já falei anteriormente, a capelania protestante, evangélica, 1000 anos antes da Igreja Católica já existia. É verdade, o Bispo Arlindo acaba de compartilhar uma coisa maravilhosa que muitos pastores não sabem, igrejas evangélicas perdem a oportunidade de participar, porque a capelania cristã é a capelania número 1, é exatamente o estímulo e que nós temos através da palavra para desenvolver uma capelania organizada e quem sabe até de uma maneira mais institucional. Porque eu costumo dizer nos cursos de capelania, dando aula, digo o seguinte, que Deus é o primeiro capelão. E Ele é a primeira pessoa que deixou o seu trono de glória para compartilhar com o homem, a criatura, das coisas de valores eternos. Então, Deus o primeiro capelão, Jesus o segundo capelão e o Espírito Santo o terceiro capelão. Em outras palavras, a capelania está na Trindade. Então, nós não herdamos esse conceito, essa prática da capelania dos católicos ou dos evangélicos ou de uma religião ou de uma denominação especificamente. Mas a capelania é algo que vem do coração de Deus. Por quê? Capelão é aquele que chora com os que choram, que caminha a segunda milha, e capelania é um trabalho de servir. Deus é servidor até hoje. Jesus Cristo é servidor porque há 2000 anos Ele deu sua vida e ressuscitou no terceiro dia. E o Espírito Santo continua servindo a igreja. Então, aquele que é filho de Deus, nasceu de novo, vai desenvolver as características de uma capelania que é servir. E dentro dessa realidade, nesse cenário, nesse contexto, nós não estamos aqui para falar de lutas, de problemas, de dificuldades, mas é preciso aproveitar a oportunidade. E nós estamos exatamente aqui na sede da Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, que me parece é a maior expressão da Polícia Militar Evangélica no país, como um todo, né? Tivemos agora o Congresso dos Militares lá em Fortaleza e vimos a maior delegação sendo a delegação de São Paulo, com quase 200 pessoas participando. Então, veja, nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa, mas também diante de desafios, porque estamos na maior cidade e no maior estado da Federação Brasileira. Então, tem desafios enormes. E o contingente hoje da Polícia Militar está na casa de 100 mil, 110 mil? 110 mil. 110 mil. Então, imagina, eu não sei quantos são os evangélicos comprometidos e arrolados no rol de cristãos evangélicos desse público todo, não sei se a gente tem essa informação. Nós temos em torno de 25 mil declarados. 25 mil declarados. Agora imagina, esta associação precisa de participantes, de adesão, de gente combativa, gente lutadora, gente comprometida, gente servidora, independente de vestir a camisa de capelão ou de capelã, gente que esteja disposta a carregar o piano, a servir e prontamente atender o chamado e até uma ordem dada, e a ordem dada precisa ser executada. Então, a minha fala aqui, Bispo Arlindo e capelão, é exatamente para dizer o seguinte: quais seriam hoje, que nós falávamos há pouco, que o importante é a oração, que abre as portas. Quais seriam hoje os motivos de oração dentro desse cenário, desse contexto desafiador da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, dos desafios específicos que temos na Polícia Militar como um todo ou nos PMs de Cristo? Quais seriam os motivos que aquele que nos ouve, que nos assiste, pode orar com a gente mesmo não estando aqui? Os desafios são ímpares, né? Levando em consideração a particularidade e a individualidade de cada um.
mas nós deparamos diuturnamente, eu digo diuturnamente porque o nosso telefone, e o meu em particular, ele fica à disposição de quem quer que seja, não importando, e aqui eu vou até mais que isso, não importando nem que seja do estado de São Paulo ou não. Se alguém vir de qualquer estado da federação e precisar de um translado no aeroporto, eu coloco o meu veículo pessoal, particular, à disposição, e não só à disposição, mas ir lá e atender essas pessoas. Muito bom. Quantos não são aqueles que vêm de outros estados da federação para o Hospital das Clínicas, para a área aqui, né, de cancerígena, aqui de uma forma geral do Hospital das Clínicas, e nós estamos, né, dentro, evidentemente, da nossa limitação, mas procurando apoiar essas pessoas. E isso que é o trabalho de capelania. Não simplesmente nós pensarmos somente em estrutura do estado de São Paulo, mas pensarmos enquanto Brasil. País que Deus nos deu, que não tem maremoto, não tem terremoto, não tem nada. Tem algumas coisas políticas, mas nós também, como seres políticos, nós podemos transformá-las, mudá-las, né, para melhor. E, evidentemente, que para todas as denominações que nos ouvem, que assistem, a capelania está à disposição, inclusive através do curso, né, no curso que o senhor ministra, no curso que se tem, nós juntarmos. Jesus foi aonde? Ele foi onde tinha pessoas. E pessoas, ele não perguntou de placa de ninguém. E às vezes nós perdemos, né, muitas pessoas, evidentemente, por isso. Por uma coisa do eu. Capelão não pode pensar no eu, tem que pensar no nós. No coletivo, no nós, na equipe, no time. Muito bem, o capelão Arlindo tem compartilhado aqui aspectos abençoadores da capelania, dos PMs de Cristo, não só para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para a corporação da PM em São Paulo, mas também para todo o Brasil, para civis e militares, né? O mais novo ao mais velho, brasileiros e estrangeiros. Então, nós poderíamos dizer que os PMs de Cristo têm uma característica de uma capelania cidadã, tem uma característica de servir, de estar à disposição da cidade, do estado e do país. Uma outra coisa importante que nós poderíamos destacar aqui, falando dos benefícios, Deus nos deu uma bênção que é exatamente a lei do Dia do Capelão, a Lei 13.377 de 2002, que nós comemoramos, é a primeira casa de leis no país a instituir essa oportunidade, faz parte hoje do calendário oficial da cidade de São Paulo, e a partir daqui várias outras cidades também incorporaram esse projeto de celebrar, de comemorar, e mais do que isso, de honrar, de lembrar os benefícios, os serviços prestados, a dedicação dos capelães, esses que são primícias no reino de Deus, que são pé de poeira, que vão à frente, né, que batem os pés aí na lama e vão, enfrentam toda a dificuldade em tempo de paz, em tempo de guerra, chuva, sol, frio, calor, não importa, mas lá estão eles. Então, há 12 anos nós comemoramos na Câmara Municipal de São Paulo, e neste ano, 2013, vamos comemorar a 12ª celebração, e nós estamos convidando aqui, pessoalmente e formalmente, o nosso capelão, pastor Bispo Arlindo, que tem um trabalho brilhante aqui junto aos PMs de Cristo. Estamos deixando nas mãos dele aqui um kit e o convite, que sai diretamente do presidente da Câmara Municipal de São Paulo e do Comitê das Capelanias, que nós representamos, e a nossa alegria em recebê-lo, em poder lançar uma sementinha. Já faz algum tempo que a gente gostaria de ter gerado essa oportunidade, Deus nos trouxe agora, e queremos honrá-lo naquela oportunidade, lembrar dos seus relevantes trabalhos prestados na área social, na área missionária, na área da capelania, e eu tenho certeza que será uma bênção. Nas suas palavras, tanto para convidar aqueles que estão nos assistindo, quanto para incentivar outros que possam se engajar na capelania, o que o irmão diria? Eu diria que tudo vale a pena. E quando o Senhor nos dá uma missão, veja aqui, eu vou dar um exemplo bastante sucinto, objetivo. A minha preparação foi que um dia eu estivesse na reserva e que fosse advogado. De repente o Senhor começa a te levar por um caminho, é onde Ele quer colocar. Muitos são chamados, mas as pessoas, por uma série de razões pessoais, às vezes não encaram o que é um trabalho de capelania. Como é gratificante nós visitarmos um paciente, Deus nos usar, e esse paciente, na sequência, ele é alcançado pela graça de Deus. Como é gostoso você ir num presídio, fazer um culto e chorar com aqueles que estão ali encarcerados, sem fazer juízo dos porquês, porque às vezes nós pecamos e cometemos até algumas iniquidades em virtude do juízo que nós fazemos.
E hoje, em virtude da lei, criando o dia do capelão, isso é o que? Uma honraria que nós encontramos junto aos homens e mulheres que representam o poder legislativo, evidentemente que sancionado pelo executivo, mas que valorizam esse trabalho de capelania. Isso aqui já deveria, não somente no estado de São Paulo, mas em todo o estado da federação, já ter isso aí como um calendário já institucionalizado do estado e por que não nacional? E por que não internacional? É uma questão de tempo que nós temos que pensar e trabalhar para isso, que com certeza é uma questão de tempo que vai se alcançar em nível internacional, o dia do capelão institucionalizado. Muito bem, Bispo Arlindo, Capelão Arlindo, nós estamos finalizando a nossa entrevista. Eu gostaria de deixar uma vez mais o microfone aqui da TV Capelanias inteiramente à sua disposição. Se o irmão desejar destacar mais alguma coisa, salientar algum ponto, seja lá do presídio, seja do hospital, seja aqui dos PMs de Cristo especificamente, ou da corporação como um todo, está à sua disposição aqui. Aqui eu falo para todas as pessoas de todas as denominações. Se você não tem um espaço da igreja, é porque você não prestou atenção. O espaço Deus já te deu. Procure orientação, nos procure quem cuida da área de capelania, que com certeza, né? E se o seu líder não te liberar para você fazer o trabalho, busca de Deus, que Deus toca no coração dele e libera. Ele libera porque tem muitas pessoas dentro da igreja reclamando, murmurando, criticando. Não murmure, não critique, regaça as mangas e vamos trabalhar, porque a seara é muito grande, tem muitas pessoas com problema de droga, com problema de prisão, com problema de filho, com problema jurídico, ou seja, em todas as áreas, nos convidando para sermos conselheiro. E conselheiro, lembro a todos que conselheiro é aquele que ouve, não é aquele que fala. Às vezes o paciente ele só quer falar conosco 1, 2, 3 minutos, e tem hora que é 2, 3 horas. Quando ele termina de falar, ele sabe que você não vai resolver o problema dele, mas ele quis simplesmente desabafar. Isso é um ramo específico de capelania. Muito bem, nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado através da TV Capelanias, tem assistido às entrevistas, às palestras, às visitas nos hospitais, nos presídios, nas escolas. E nessa oportunidade nós estamos finalizando a nossa entrevista com o Bispo Capelão Arlindo, aqui, que servidor dos PMs de Cristo na cidade de São Paulo. Estamos muito alegres em poder levar até você um testemunho vivo. Gente que faz, gente que trabalha, gente que está comprometida, gente que caminha a segunda milha e que chora com os que choram. Tenho certeza que foi uma bênção para você, foi uma grande bênção para nós, do Centro Nacional de Capelania Geral. Nós que estamos há quase 30 anos, quase 3 décadas servindo nessa área, ensinando há mais de 25 anos, é sempre uma alegria descobrir homens de Deus, pessoas de Deus com talento, com visão, com senso de missão e de urgência. A gente percebe na fala do Bispo Arlindo esse senso de urgência, de impacto, de compromisso, de comprometimento com a causa. Então fica aqui a nossa gratidão, Bispo, mais uma vez, que Deus o abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, a sua família, seu ministério. Conte com a gente, conte com o Centro Nacional de Capelania Geral. E você que está aí, conte conosco, a nossa bênção sobre a sua vida, treinamento para você, para a sua igreja, onde você estiver. Faça contato conosco, www.capelanias.com.br. Este é o site da Capelania. Visite também o nosso Face e saiba muito mais, tudo sobre capelania. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Fique na bênção.